Aprofunda seus conhecimentos sobre a regência nominal e explique a presença e a ausência dos termos grifados no fragmento. Está aqui na descrição o trecho. E o desafio dessa semana é a análise de um trecho de Memórias do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, um livro publicado primeiramente em folhetins semanais em 1853, se tornando um livro em 1854. O romance conta a história de Leonardo, um menino que aprontava muito na infância e quando cresceu se tornou um sargento de milícias. Mas a história não é tão simples assim. Muitos conflitos aconteceram até ele chegar na fase adulta, como quando os pais brigaram, ele se mudou para a casa do tio e queria que ele se tornasse padre, e quando ele conhece a Luizinha. Em redação com a professora Zilda, iremos estudar sobre o gênero crônica e suas características, assim como as diferenças com o gênero conto. A professora também trará alguns tipos de crônicas para as salas de aula para nós analisarmos, como as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo e uma exibição do trecho da série Comédia da Vida Privada, publicada em 1994, que tratava sobre histórias bem-humoradas do cotidiano da classe média brasileira, inspiradas no começo em crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. E o desafio dessa semana é explicar a diferença entre crônica e conto. O que os dois têm de diferente? Em artes, com a professora Cláudia, nós estudaremos a arte rupestre, que é o capítulo 10. Nesse capítulo, nós estudaremos murais, grafites e grafiteiros famosos. O desafio dessa semana é como e quando surgiu o grafite e se você vê isso como mais uma expressão artística ou algo além disso. Em filosofia, com o professor Fred, nós iremos continuar os nossos estudos sobre o livre-arbítrio e o poder da liberdade. Por isso, ele mandou o seguinte desafio: escrever uma estrofe baseada na leitura do capítulo do livro. Em História com a professora Cacá, iremos estudar o capítulo 26, que fala sobre a crise do populismo e as ditaduras militares na América Latina que ocorreram no Chile, na Argentina e no Brasil. Com a professora Josi, nós também iremos começar o capítulo de ditadura militar no Brasil e na América Latina e também o capítulo de contracultura, como os movimentos hippies pacíficos. O desafio da professora Cacá é pesquisar uma charge sobre o regime militar no Brasil e levá-la para a sala. A Josi passou 2 desafios. Para a semana do dia 4/11 a 8/11, pesquisar o que foi o AI-5 e postar um resumo no Google Classroom. E na semana do dia 11 ao dia 18, faça uma pesquisa sobre os seguintes personagens: Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Em seguida, responda a seguinte questão no Google Classroom: qual a diferença entre as visões de Martin Luther King Jr. e Malcolm X? Em Geografia, com o professor Pedro, nós iremos estudar a crise ambiental no Brasil durante o século XXI, incluindo novo Código Florestal e a utilização dos agrotóxicos. Isso é um assunto muito comentado atualmente devido à liberação dos agrotóxicos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Por isso, olhem os links aqui embaixo e respondam o seguinte desafio: quais os pontos positivos e negativos da alteração no Código Florestal e o que mudou? Já que com o professor Eda, será estudado o capítulo 26, que fala sobre o governo Lula e Dilma e também sobre os programas sociais. No governo Lula, houve a junção dos primeiros programas sociais criados na década de 1990 durante o governo de Fernando Henrique e deram origem ao Bolsa Família, que consiste em transferir renda para as famílias mais pobres com o objetivo de auxiliar na educação e na alimentação das crianças e também para fornecer uma melhor qualidade de vida. E como desafio foi proposto para os alunos que falem o que foi o governo neoliberal. Em Biologia com Mariana, estudaremos o capítulo 7 sobre ecologia, os biomas, tanto brasileiros quanto terrestres. A Mariana deixou como desafio qual bioma é retratado no livro Vidas Secas de Graciliano Ramos e quais as principais características do bioma.
E em física, com o professor Chaban, estudaremos o capítulo 14 sobre magnetismo, em que estudaremos ímãs, campos magnéticos, atração e repulsão. E o desafio do Chaban é: como se pode descobrir se onde se pretende furar uma parede existe alguma fiação elétrica passando? Em matemática, com os professores Poliana e Aurélia, estudaremos a probabilidade, que nada mais é do que o estudo dos experimentos que, mesmo realizados em condições muito semelhantes, geram resultados que são impossíveis de prever. A probabilidade associa números com as chances de determinado resultado acontecer, de modo que quanto maior esse número, maiores serão as chances desse resultado acontecer. A probabilidade está presente em várias situações, que envolvem resultados possíveis e favoráveis. Bom, nos jogos de azar, com dados, nas loterias e jogos de cartas, precisamos de cálculos probabilísticos para determinar se aquele jogador vai vencer ou perder. E também no ramo da biologia, precisamos dos cálculos probabilísticos dentro da genética. A Poliana deixou um desafio. No lançamento de um dado não viciado, qual a probabilidade dele cair em um número primo?